Boa noite, amados, graça e paz. Vamos dar início à reunião desta noite, domingo, dia 26, de julho. Vamos celebrar e adorar o Senhor, expressando a nossa gratidão por seu cuidado, expressando a nossa gratidão pela salvação que Ele nos tem dado em Cristo Jesus, expressando a nossa gratidão porque não temos outro Deus além do Senhor. E como diz o Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu auxílio, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no Teu santuário e vi o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Eu Te louvarei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, de gordura. A minha boca Te louvará com alegres lábios. É isso que faremos agora. Louvaremos ao Senhor com alegres lábios. Louvaremos ao Senhor porque temos experimentado do seu poder, temos conhecido bem de perto o seu favor, temos experimentado dessa verdade que o salmista diz aqui: o teu amor é melhor do que a vida. Por isso louvaremos ao Senhor, engrandeceremos o seu nome com duas canções, enquanto também teremos o privilégio de devolver, de consagrar os dízimos, ofertas, talentos, nossas vidas ao Senhor. Vamos adorá-lo, exaltai e em Teus braços, engrandecendo o nome do Senhor. Graças a Deus, queridos, aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Aleluia. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Entrarei na presença, com sacrifícios de louvor, com gostoso eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandece seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandece seu nome, a Ele se louvar. Mais uma vez, exaltai, engrandece seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandece seu nome, a Ele se louvar.
estamos nos braços daquele que nunca nos deixou, aquele que nunca nos desamparou. Aleluia. Nós estamos nos braços do Pai e queremos cada dia mais estar bem perto dele, louvando, exaltando, engrandecendo, sim, entregando mais e mais a ele nesse momento. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
consagrando os dízimos e ofertas. Vamos orar com a irmã Viviane, por favor. Boa noite, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus todo-poderoso, ó Pai. Senhor, eu quero Te agradecer, ó Pai, quero Te agradecer por essa noite, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui, a cada irmão que está em casa. Senhor, toma nas Tuas mãos. Senhor, obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, quero Te pedir, ó Pai, a cada dízimo, oferta que foi aqui depositada, ó Pai, Senhor, toma, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus. Amém. Ó Senhor, quero Te agradecer, Senhor, por tudo, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, amém. Eu quero pedir à igreja que esteja orando pela irmã Rogéria. Nós recebemos a informação de que essa semana ela perdeu o seu padrasto e devemos orar para que o Senhor conforte o seu coração e os demais de sua família. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Quero ler uns versos com os irmãos, em especial versículos 9 a 11, perdão, 9 a 11, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que palavra é esta? O que Paulo está querendo tratar com a igreja de Corinto, e não só com Corinto, mas comigo e com você, através dessas palavras? O que há de tão extraordinário nessa conversa que Paulo trava nessa carta com uma igreja tão complexa, tão difícil, com tantos problemas, com tantas dificuldades, mergulhada numa crise tremenda como era a igreja de Corinto, e que se aplica à minha, à nossa vida, que se aplica à nossa igreja nos dias em que estamos vivendo. Se você observar bem, você vai ver que Paulo está chamando a atenção para um fato que é inegável: herdar o reino de Deus não é para todos, é para um grupo seleto. Há um grupo que terá parte, que comporá, que fará parte do reino de Deus, e um grupo que não fará. Paulo está deixando claro aqui o que alguns líderes nos dias de hoje ignoram e desprezam. O evangelho tem ficado tão ralo, o evangelho tem ficado tão superficial, que não se prega mais contra o pecado, não se denuncia mais o pecado.
por trás da ideia de que nós devemos ter um comportamento cuidadoso, não devemos entrar em rota de colisão com o pensamento da sociedade, etc, 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 nós deixamos de pecar, de pregar e de denunciar o pecado. E Paulo está dizendo: olha, não é assim como vocês pensam. Será que vocês estão ignorando essa verdade? Não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Injustos não conviverão com aqueles que foram lavados, remidos e justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz? Não há compatibilidade. É um texto pesado. É um texto pesado. É um texto que diríamos para o mundo pós-moderno, né? É uma linguagem que não é socialmente aprovada. Essa é a realidade. Não é uma linguagem socialmente aceita, porque é contundente. É sim, sim, não, não. É tem ou não tem. É faz parte ou não faz parte. Não tem meias palavras. E Paulo é sério nessa advertência. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. E vem uma lista. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto. E aí Paulo é taxativo: e tais fostes alguns de vós. Entenderam? Tais fostes alguns de vós. Ele está dizendo isso a membros da igreja batista de Corinto. Ele está dizendo isso à igreja batista de Lírio dos Vales em Corinto. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns dos irmãos. A igreja de Corinto, como as nossas igrejas na pós-modernidade, como as igrejas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Mato Grosso, de Manaus, de Tóquio, na China, na Coreia, como as igrejas na América do Norte, na América Central, como as igrejas na Europa, a igreja de Corinto, como as igrejas de hoje, era, e as igrejas de hoje são compostas de ex-ladrões, ex-idólatras, ex-fornicadores, ex-adúlteros, ex-alcoólatras, ex-drogaditos, ex-mentirosos. Está aqui. Vocês foram, noutro tempo, vocês foram, antes de um encontro com Cristo, impuros, viviam de modo impuro. Vocês foram idólatras, viviam atrás de ídolos, vocês viviam em adultério, vocês viviam em sodomia, vocês viviam envolvidos com corrupção, com roubo, com engano, vocês viviam na avareza, amando o dinheiro, vocês faziam tudo por dinheiro, vocês viviam a maldizer, a roubar, e vocês mudaram. Algo aconteceu na vida de vocês. Vocês não são mais ladrões, idólatras, adúlteros. Vocês não podem mais viver como fornicadores, como mentirosos, como ladrões. Vocês não podem mais viver na avareza. Tais fostes alguns de vós. Sabe, queridos, embora muitos de nós nunca fomos culpados de alguns desses pecados listados acima, você concordará comigo? Claro que concordará. Embora muitos de nós aqui em Lírios dos Vales, membros dessa igreja, nunca estivemos envolvidos em roubo,
nunca estivemos envolvidos em beberrices, nunca estivemos dominados pela avareza, embora muitos de nós aqui nunca estivemos mergulhados numa vida adúltera, numa vida promíscua, embora muitos de nós aqui nunca envolvemos nossas vidas na sodomia, embora aqui só tem ex. De alguma forma, nossas vidas esteve sob a influência de pecados, inúmeros pecados. Pode ser que os nossos pecados não estejam nessa lista, pode ser que você não tenha nenhum pecado listado aqui nessa lista que Paulo menciona, mas deixa eu dizer uma coisa a você, e eu afirmo isso sem medo de errar, a começar por mim, todos nós somos, todo cristão é um ex-pecador, um homem que de certa maneira, escute o que vou dizer, viveu na prática, viveu sob o domínio do pecado, sob a influência do pecado. Pastor, como assim ex-pecadores? Então quer dizer que nós não pecamos mais? Nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado na vida do salvo é um acidente. O pecado na vida do salvo não pode ser premeditado, ele não pode agendar, ele não pode programar o seu pecado, ele não pode permitir que o pecado seja concebido. Não viver na prática do pecado como antes. Somos pecadores pela natureza adâmica que temos. Lembra-se do que falamos hoje pela manhã em relação à figura de Jesus, que não recondiciona homens, não remenda homens. A extraordinária diferença do Evangelho de Jesus Cristo para qualquer outra experiência religiosa é que o Evangelho de Jesus não remenda homens, gera homens novos. Porque quando alguém está em Cristo é nova criatura. Porque quando alguém está em Cristo as coisas velhas já passaram. Porque quando alguém está em Cristo não vive mais na prática do pecado. E Paulo, aliás, eu tenho uma profunda admiração pelo apóstolo Paulo, porque depois de quase 30 anos, olha o que vou dizer, depois de quase 30 anos, 3 décadas de sua conversão, de sua experiência com Jesus no caminho para Damasco, depois de quase 30 anos, ele escreve uma carta a uma de suas igrejas e diz: dos quais, referindo-se aos pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Eu, o apóstolo Paulo, dizia isso. Sou objeto do amor de Deus, porque sou pecador e me considero um dos mais terríveis pecadores. Mas a graça de Deus me alcançou, mas a graça de Deus mudou a minha vida. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: vocês são novas criaturas, vocês foram assim um dia, vocês viveram dessa forma um dia, vocês são novas criaturas, vocês são ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-fornicadores, ex-roubadores, vocês não podem mais agir e viver dessa maneira. Vocês foram salvos. Cristo veio para salvar vocês, alcançar vocês. Eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Plenamente. Em abundância significa plena, completa. Mateus
capítulo 9, versículo 13, diz esta verdade que eu gostaria que você guardasse bem no seu coração. Vou ler o 12, que faz parte do conjunto. Jesus, porém, ouvindo isto, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, e sim, o que Jesus fala? E sim, os pecadores ao arrependimento. É esta a grande diferença do Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa pecou de maneira tal, de maneira tão intensa, tão profunda ou tão prolongadamente que não possa ser salva. Nenhuma. Jesus veio e ele diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não especifica quem pecou até X, até Y, quem cometeu esse ou esse ou esse tipo de pecado. Ele diz: eu vim chamar todo e qualquer homem que se perceba, que se entenda pecador ao arrependimento. E aí o apóstolo Paulo, de maneira fabulosa, vai dizer da sua experiência. E você se lembra o que Paulo disse? Você se recorda do que Paulo disse? Paulo afirma em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, o que? Superabundou a graça de Deus. Onde existia um homem terrível e determinadamente a pecar, onde existia um homem, onde estava um homem mergulhado nas mais profundas águas do pecado, a graça de Deus o alcançou. Onde abundou o pecado, onde eu mergulhei no pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, queridos, como naqueles dias na igreja de Corinto, hoje, nos dias que vivemos, nesses dias tão conturbados, nesses dias tão delicados, nesses dias de um evangelho tão ralo, uma vida cristã tão esquálida, tão apática, tão sem graça. Alguns estão deixando de ser, ainda que por algum tempo, por um pouco de tempo, como o Senhor espera que sejam, na condição de homens que deveriam andar na presença dele. Paulo exorta a igreja de Corinto severamente: vocês estão esquecendo dessa verdade? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês estão esquecendo desse princípio? Quem vive na prática do pecado, quem vive na prática da injustiça, não tem parte no reino. Alguns dos crentes de Corinto tinham se voltado ao antigo comportamento e deixado de lado o compromisso com Cristo, postergado, tinham colocado em segundo plano, em terceiro plano, o compromisso com Cristo, priorizando algo em detrimento do reino, priorizando alguém em detrimento de Cristo. E Paulo os exorta, Paulo os adverte, e Paulo usa uma expressão grega, que é uma partícula adversativa, uma partícula grega que tem uma
um sentido e um significado fabuloso. Paulo usa a expressão ala, e ala traduz essa partícula mais, e isso faz 3 vezes. 3 vezes Paulo vai dizer a respeito do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida do homem que se rende ao Senhor. 3 vezes, na esperança de indicar o contraste da vida cristã com a vida mundana que alguns deles estavam retomando, com a vida e a prática do pecado que alguns deles estavam voltando. Paulo diz, olha bem, mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados. Lavados, santificados, justificados. Isso fazia toda a diferença na vida de alguém que revelava compromisso com Cristo. Deus pode salvar um pecador de todo e qualquer pecado. Não há pecado sobre o qual o amor de Deus não imprima algum tipo de diferença, imprima mudança. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: o crente que efetivamente assume esse compromisso com Deus, rendendo-se a Ele, deve viver, deve perseverar por uma vida que corresponda a essa ação de Deus, a limpeza que Deus promove, a santificação que Deus implementa, e uma limpeza e uma santificação para uma perspectiva nova de vida, justificados diante dele. Vós fostes lavados, vós fostes separados. O amor de Deus nos constrange e faz uma limpeza extraordinária em nossas vidas, em nossas mentes. A nossa mente passa a girar em torno da mente de Cristo. Os nossos valores passam a girar em torno dos valores do reino. Por isso Paulo vai dizer: o que era lucro, eu reputei, depois de conhecer a Cristo, como perda, como esterco. Sabe o que significa essa palavra no grego? Como fezes. O que para mim, antes de conhecer a Cristo, era vantajoso, era lucro, depois de conhecer a Cristo, eu entendi que não era nada. Importante para mim era Cristo, relevante para mim era a obra de Cristo, indispensável para mim era o amor de Cristo. Por isso Paulo exorta a igreja em Corinto e diz: mas vós fostes lavados. Vocês não passaram debaixo de uma ducha, vocês foram lavados pelo amor de Deus que vocês conheceram. Vocês foram santificados, separados para Ele. Uma vez limpos, uma vez purificados, vocês estão separados para Ele. Limpos, purificados, separados. Por quê? Porque a ação de Deus os justifica, os torna justos. A marca do amor de Cristo é nos justificar, nos tornar justos diante do Deus eterno. Ah, meus irmãos, querida igreja de Lírio dos Vales, queridas ovelhas,
Queridos irmãos, o Senhor espera que eu e você vivamos uma vida que corresponda a essa ação de limpeza que Ele promoveu em nós. O Senhor espera que vivamos uma vida que reflita essa ação de santificação nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos. Salvos, buscando cada vez mais uma vida em santidade, sem a qual, diz o autor da carta aos Hebreus, sem santificação ninguém o quê? Verá a Deus. Ninguém. Por isso, eu gostaria que você nesta noite, levando em conta esse agir de Deus, que vem e derramando o seu amor sobre nós, nos lava, nos limpa de todo o pecado, nos quer separados para Ele, numa vida santificada a Ele, a fim de que vivamos neste mundo de maneira sóbria e revelando uma conduta justa, justificados. Sua vida cristã, minha vida cristã, a vida cristã de cada servo do Senhor em Lírio dos Vales deve ser pura, santa e justa. A nova vida, e só a nova vida que resulta de um encontro com Cristo produz isto. Lavados, vocês estão lavados, limpos, e a Bíblia diz que a palavra de Deus nos limpa, a verdade bíblica nos limpa, vai nos limpando, vai nos transformando, vai imprimindo sobre nós novos princípios, novos valores, novo entendimento. Lavados fala de nova vida, lavados fala de uma geração nova. Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador que o Espírito Santo imprime em nós. Você já observou isso? Abra sua Bíblia comigo, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, ouça isso, vou ler o versículo 4 e 5, mas quando apareceu a benignidade de Deus, olha só, uma referência a Jesus, quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, escute agora, Ele nos lavou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lavados, queridos, lavados e sendo regenerados por uma ação que o Espírito Santo dá sequência em nós. Regeneração é essa obra de Deus, recriar, fazer novo. O que falei pela manhã, o Senhor não emenda homens, Ele faz homens novos. Regenerar é o que Paulo ensina em 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. A expressão ali no grego é gerado de novo, uma nova geração, não mais com princípios e valores adâmicos, pecaminosos, mas
princípios e valores eternos de Cristo. Se alguém está gerado em Cristo, nova geração é. Meu amado, minha amada irmã, meu querido irmão, minha querida igreja, o apóstolo Paulo dizia à sua igreja em Éfeso, a igreja que ele trabalhou, investiu anos de sua vida discipulando, ele disse: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Você tem essa percepção? Que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é uma nova criatura em ser batista, por estar na igreja A, B, C, D. Você não é uma nova criatura por ser diácono, pastor, bispo, apóstolo. Você não é uma nova criatura por fazer parte da banda, por fazer parte do coro. Você é uma nova criatura por estar em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Você se lembra de João 3, você se lembra daquele relato que fala do encontro de Jesus e Nicodemos? Se lembra? Pois bem, naquele encontro entre Jesus e Nicodemos, ficou isso ensinado. Em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos estava angustiado com aquilo. Ele falava dele, ele falava das suas experiências. Como poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus vem e diz: não, Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu estou falando de uma nova vida, de uma nova perspectiva, de um novo ser, de uma experiência nova, regeneradora. E Jesus completa: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te dizer: você precisa nascer de novo, Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que é lavado por Cristo Jesus. Minha querida ovelha, meu querido irmão, santificados, lavados, justificados, santificados, novo comportamento, santificados, uma limpeza interior inconfundível, incomparável, que é capaz de possibilitar uma ação restauradora, regeneradora, que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E essa ação chama-se nascer de novo. Querida igreja de Lírio, tal qual a igreja de Corinto ouviu o apóstolo Paulo naquela oportunidade, através da sua carta, eu quero dizer a vocês: vocês foram assim, tais fostes alguns de vós, mas o Senhor Jesus reina sobre as nossas vidas, reina sobre as suas vidas, e vocês foram lavados,
e vocês foram separados, santificados, e vocês estão justificados em nome do Senhor Jesus. Portanto, vivam uma vida que glorifique o nome dEle através da existência de vocês. E concluo: sendo, pois, justificados pela fé, uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificação essa que só foi possível porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado na cruz por mim e por você. É o apóstolo Paulo quem diz: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, traduzindo, assim como a condenação veio sobre todos os homens por causa da desobediência de Adão, diz o texto, também por um só ato de obediência e justiça veio a graça sobre todos os homens. Escute agora, escute, para justificação e vida. Só temos vida em Jesus, só somos justificados em Cristo Jesus. Leve isso a sério, faça valer o seu compromisso com Ele, e eu tenho absoluta certeza de que você entenderá bem tais fostes alguns de vós, mas Jesus fez diferença, e toda a diferença. Vamos orar? Eu espero que você que já tem um encontro com Cristo, você que já reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, com alegria honre esse Jesus que tomou o seu lugar. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, clame por Ele, renda-se a Ele, confesse seus pecados e os deixe, porque quem confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Por isso Paulo disse: tais fostes, não voltem mais lá, tais fostes, não retomem o caminho da desobediência, tais fostes, mas lavados, santificados e justificados, vivam essa nova vida que o Senhor tem dado a vocês. Obrigado, Deus, obrigado por teu cuidado e favor. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo veio e deu sua vida no meu lugar, sendo teu perfeito Cordeiro, sendo Deus fez-se homem, e homem identificado com a minha mais perversa condição, homem pecador e desobediente, identificado com o pecado, fazendo-se pecado, para me dar oportunidade de ser gerado de novo, e gerado a partir da imagem de Cristo, sendo Ele meu Senhor e Salvador, como hoje é. Obrigado, Deus. Deus, dá à tua igreja essa leitura e essa percepção, dá ao teu povo esse entendimento, a fim de que eles vivam como homens e mulheres que um dia foram arrancados, libertos das algemas do pecado, da prática do pecado, e agora devem viver para glorificar e honrar o teu nome. Já não são mais homens e mulheres que andem na dissoluta prática do pecado,
são homens que não têm prazer em desobedecer ao Senhor, que nesta condição, homens e mulheres tementes, lavados, santificados e justificados, vivam para a glória do teu nome. Nos dê uma noite de paz, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma semana cheia da tua presença inconfundível. Que o teu Espírito Santo continue fazendo a obra de regeneração em nós, para a glória e honra do teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em